tipo assim, a gente tem uma empresa aqui e eu dou suporte na parte administrativa, né? Então eu atendo cliente, fornecedor. Às vezes acontece algum problema lá de entrega, eu tenho que atender, então eu não posso ficar sem celular. Então muitas vezes eu tô aqui estudando, me ligam, aí eu tenho que parar, atender, entendeu? É constante isso. Então pra mim, o dia que mais rende é o final de semana. Então eu deixo as matérias assim mais prioritárias, né, no final de semana. Mas eu tenho essa dificuldade porque durante a semana às vezes ninguém tá me ligando. Eu sento para estudar, a minha cabeça tá flutuando, eu não consigo desligar, entendeu? Cara, tentar fechar o acesso a você. Não, porque a gente tem... O que acontece? A gente vira a agenda dos outros. Sim. E a nossa prioridade, que era fazer o que a gente queria naquele dia, vai pro espaço, porque você está atendendo demandas de outras pessoas, né? Tem as configurações também de celular, né, que a gente pode fazer e só tocar quando for alguém específico, que seria alguma coisa urgente, né? Porque, claro, né, também, não é que você vai ficar... Eu achei legal essa ideia de, tipo assim, concentrar um horário para atender, né? Tipo assim, me ligam de tal hora a tal hora. Põe assim, sabe, ou mensagem mesmo, ó, tipo, de tal a tal hora eu tô disponível. Sim. Porque daí eles começam a te ligar e o que é importante só naquele horário. E respeitar, né? Pra você, você não pode estar disponível toda hora. Ah, tudo bem, mas é trabalho. Mas não pode ser assim, porque senão, né, a gente não faz nada. Tipo, hoje, a hora que eu cheguei, sentei, ninguém tava me ligando, mas a minha cabeça não parava de pensar, tipo, será que tá tudo certo? Será que tá dando tudo certo? Relaxa! É uma tensão constante. Entendeu? Tipo assim, não tô nem me ligando, nem mandando mensagem, mas eu tô ali olhando pra ver se vai chegar alguma coisa, entendeu? É porque o problema é como a gente tá, como todos vocês já falaram, né? O problema é quando a gente fica com a cabeça ainda lá. Só que você já não tá nem fisicamente mais lá no trabalho, você já tá em sua casa, na sua sala de estudo, né? Em outro local. Então você tem que trazer sua cabeça com você, porque senão não adiantou, é melhor você ter ficado lá, né? Então, assim, achar meios e formas de não ocupar a mente. Eu acho que foi contigo, né, Denise? Que a gente chegou a conversar a respeito dos e-mails. Não abram e-mails de manhã. Porque se você abrir e-mail de manhã e for algo que você não consiga dar conta de resolver ali, aquilo vai ocupar. É como se fosse memória RAM de celular naquela que é de curto prazo, né, de computador. Entra na cabeça, se você não der vazão, ela vai ficar ali rodando. Aí como é que você vai fazer outra atividade intelectual? Você fica ansioso para resolver aquele problema, daí fica ali matutando, você lê um parágrafo e lembra do problema. Mas assim, eu entendo um pouco a Jéssica, porque eu preciso ficar com o celular também, sabe? Porque assim, eu saio da empresa, mas assim, tá o pessoal lá, né? Meus funcionários, tem bate engenheiro, bate de fiscalização, eu tenho que ficar com o celular. Mas assim, eu deixo pra tocar, daí se tocou é porque é urgente, entendeu? E assim, a maioria é WhatsApp, quando é WhatsApp normalmente não é urgente, né? Então, que nem hoje estava passando o asfalto na frente, eles iam trancar tudo, então eu tinha que atender, né? Mas eu deixo assim, deixo o celular pra tocar daí. E quando eu tocar, eu atendo, daí não tem jeito, né? Eu preciso atender, não tem saída. Eu não posso deixar desligado também, né? Porque não, querendo ou não, são, né, questões da profissão, né? Eu também não consigo, sabe? Mas as medidas que você chegou a tomar, Denise, melhorou aí a questão da concentração? Tá refletindo nos estudos? Sim. Agora eu tento assim, quando é uma questão muito urgente, vamos dizer, um prazo, né? Eu tento fazer antes de estudar. Que nem hoje eu tive uma consultoria, porque amanhã tem uma reunião. Eu já terminei ela, daí tento estudar depois, para não ficar com aquilo na cabeça, entendeu? Só que aquilo fica atrapalhando minha cabeça. Ai, tem que fazer. Daí eu já faço, termino. Hoje, 6 da manhã, fiz outro prazo e pronto, entendeu? Daí não fico mais pensando naquilo. Então, não tô deixando pra última hora mais nada. Tento fazer já na hora, bem antes. Começou o prazo, eu já termino ele e acabou, entendeu? Não penso mais naquilo. O prazo abriu ontem, eu já terminei hoje. Assim, não fico deixando, assim, pro último dia, que daí é complicado. Aquilo fica me atormentando, sabe? Antes, quando eu estudava, não tinha tanto problema, mas agora que tem a questão do estudo que prejudicou, entendeu? Porque daí eu fico, né? Então, antes quando você era advogada, não, né? Deixava pra última hora. Agora não. E essa sua organização nova aí de antecipar prazo, o que causou em você? Como é que você tá se sentindo, já que agora você também tá conseguindo estudar e dar conta do trabalho? Nossa, tô com uma agenda. Ah, também fiz, ó. Tem uma agenda extraordinária, bem legal também. Do Paulo Vieira. Puxei inteira. Eu fiz a agenda completa. Da minha semana, das minhas próximas 2 semanas, eu tenho a minha agenda completa, né? Então, e aí ele tem um negócio muito legal, acho que até o Ginásio deve ter visto também lá,
que são todos os aspectos da vida, né? Eu ponho na lateral da minha agenda também. Não deixo, né, de esquecer toda a outra parte, né, que também tem. Então, eu preenchi a agenda, tento fazê-la, né? Tem semanas que não dá muito certo, mas eu tento, né, tudo. Mas também tô numa capacidade produtiva lá em cima, né? Só não pode tirar o pé. Não pode tirar o pé, porque a gente começa a ver que dá, né? Dá pra fazer tudo. Dá pra cuidar do lazer, dá pra cuidar da família, dá pra cuidar da saúde, dá pra trabalhar e dá pra estudar. Existe uma tarefa, uma atividade de coach que eu acho super interessante, que eu acho até legal de você fazer, que chama assim: vamos traçar o pior cenário possível. Sabe qual é o pior cenário possível? É quando você começa a traçar e ter uma perspectiva diferente sobre a situação ou sobre alguma coisa que você esteja tendo que tomar uma decisão, digamos, né? Então, uma vez eu estava com um aluno, ele falou assim: Roberto, eu estou na dúvida se eu deixo a advocacia e começo só a estudar, porque ele estava tendo muito resultado, ele estava caminhando, estava se dedicando muito. E ele chegou nessa dúvida, olha que é uma dúvida, né, difícil de tomar. O que eu faço? A gente aqui não dá resposta para ninguém. A gente ajuda vocês a encontrar a resposta que se adeque à sua dúvida, ao seu problema, né, à sua dificuldade. Então eu comecei a elaborar com ele o pior dos cenários possíveis. O que aconteceria? E eu falei para ele, não estou dizendo que é isso que vai acontecer com você, mas é só para você ter uma outra perspectiva sobre a sua circunstância. Roberto, se eu deixasse de estudar, né, ou melhor, de trabalhar no caso dele, né? Se eu deixasse de trabalhar na advocacia, foi o Abner, tá? Foi o Abner, alguns de vocês já devem ter visto depoimentos, e eu já trouxe ele também algumas vezes aqui. E ele falou assim pra mim, cara, ia ser ruim, porque hoje eu tenho minha renda e tal, tem minha esposa, que ela já é servidora, se não me engano é analista no tribunal, alguma coisa assim. E ela me ajuda, mas eu acho que seria ruim, mas nem tanto, porque eu conseguiria mais tempo e tal. Tá, mas e vamos imaginar que... Vamos piorar ainda mais a circunstância. E se sua esposa, vamos imaginar um cenário... Se é o pior de todos os mundos, tá? Fosse exonerada. Ela é estável? Eu acho que ela não estava estável ainda. Não é. Vamos imaginar que veio uma lei lá, aquela circunstância da Constituição Federal, né? Que os não estáveis são os primeiros e tal. Como é que ficaria essa situação? Aí ele começou a pensar, e a gente começou a elaborar esse pior dos cenários possíveis. E ainda assim a gente chegou na resposta. Ainda assim eu conseguiria, ou com a ajuda de meus pais, ou com a ajuda de não sei quem, estudar e continuar estudando, que é o que eu quero para minha vida. Então, a gente sai de um problema do tipo, nossa, isso aqui está muito problemático, mas pode ficar muito pior, mas mesmo assim eu ainda tenho uma solução. Eu ainda encontro uma saída. Porque para tudo tem saída, né? Não existe problema na vida que não tenha saída, que não tenha solução. Só tem um que não tem, que é a morte. Não dá para fazer muita coisa. Mas em qualquer circunstância que qualquer um de nós aqui se encontre, existe uma forma, se a gente começar a procurar ela, de contornar a dificuldade, de, enfim, fazer um planejamento mais específico, de praticar tudo isso que o Gená já trouxe pra gente, compartilhou. Aliás, obrigado, Gená, por ter trazido todos esses insights aí, muito bacana. Agora a gente precisa começar a praticar, precisa começar a entender que, nossa, as coisas não vão vir de graça, nada cai do céu pra ninguém de graça, e que por isso que eu te perguntei, como é que a gente pode te ajudar? O que tá faltando um pouco mais de clareza, um pouco mais de foco. Pô, Roberto, se é isso, eu vou parar esse final de semana e vou assistir todas as aulas de novo. Tem lá a velocidade, você pode assistir até em velocidade mais rápida. Eu baixei aquele negocinho lá pra aumentar. Google Chrome, que aí você ganha tempo e ao mesmo tempo você toma suas anotações ali, eu tava com essa dúvida e tal, e vai implantando. Mas isso é um trabalhinho de formiguinha, né? Que a gente vai crescendo, vai dando um passo por dia. E cada dia que você conquista uma vitória, Ju, você já chega e anota também, tem o caderno da vitória lá, pô, isso aqui eu já consegui esclarecer, sobre essa minha dúvida do cargo já tá melhor. Tem a própria Sabrina que tá estudando pro mesmo cargo que você. Não fique, né, receoso de esticar a mão, não. Peça ajuda, que a gente está aqui realmente para te ajudar, cada um vai dar o seu melhor aqui, porque nós somos um grupo e vocês já perceberam isso. Quando a gente ajuda um ou outro, a gente, né, aprende mais, cresce mais e você contribui de uma maneira tão bacana, né, porque quando você abriu sua fala, Gená, você falou assim, foi tão legal porque você acaba se expondo os seus medos para quem você não conhece. E no fundo aquilo te fortalece. Mais do que você achava do que ia te machucar, ou que ia te inferiorizar.
A nossa vulnerabilidade, o ser humano em estado de vulnerabilidade é um estado de medo para todo mundo. Porque ninguém quer ser considerado ruim ou fraco, ou enfim, o que quer que seja. A gente não quer ser rotulado dessa forma, mas é aí que você vê que, nossa, eu sou igual a todo mundo. É, Não tem nada isso de é verdade. errado comigo. E tem gente que tá muito pior, né? Isso. Né, que as pessoas... A Jéssica, pronto, Jéssica acabou de entrar no grupo. Eu já acompanho ela há algum tempo. Mas a Jéssica já tá aí batendo na porta, porque ela já chegou com... Jéssica, conta a sua história, né? Vou deixar você falar. Então, pessoal, eu já passei por algumas consultorias, né? Eu já estudo desde final de 2015, então tem uns 2 anos e meio que eu estudo. Mas assim, eu cheguei num ponto do meu estudo em que eu não estava evoluindo. Eu ia fazer a prova e eu sempre ficava naquele resultado, entendeu? E ali, para mim, a gota d'água foi quando eu fui fazer uma prova do município aqui, que é uma banca não muito renomada. Eu imaginava que eu ia, nossa, eu vou arrebentar na prova, porque eu já estou estudando há tempo, né? Eu fui com uma expectativa muito alta. Quando saiu o resultado da prova, foram matérias assim, português me tirou, entendeu? Eram 40 vagas, eu fiquei em 90. Nossa, eu fiquei muito arrasada. Chorei uma semana. Aí eu conheci o professor Roberto, né? Ele curtiu algumas postagens minhas. Aí eu resolvi entrar no Instagram dele e conheci o curso. Aí eu falei assim, será? Eu via tantas postagens, né, de pessoas aprovadas. Eu vou tentar mais uma vez. E aí eu falei assim, será que vai ser mais um coach que me entrega a planilha, sabe? E aí eu comecei a executar, vi com a mente totalmente aberta. Falei assim, é o fio da esperança para mim. Vou tentar, vou dar uma chance de novo e ver se vai funcionar. E aí eu comecei a assistir as aulas, fiz meu teste de nivelamento. Comecei com 3 matérias ou foi 5, professor, nem lembro. Acho que foi 3 matérias fase 2. Foi, fase 2. Acho que foram 3. E aí hoje eu tô com 7 matérias fase 2 e tô com 5 matérias fase 3. E eu tô há 3 meses no curso. E assim, o que eu percebi, eu tinha um conhecimento base, entendeu? Só que parecia que ele estava tampado ali, ele não fluía, entendeu? Eu não conseguia interligar o conhecimento para poder fluir, entendeu? Então, organizando a minha forma de estudar, tendo um método ali que me desse um rendimento mesmo, sabe, ali nos meus estudos, eu consegui colher, entendeu? Eu não estava conseguindo colher, eu não estava conseguindo sair do lugar. E o principal para mim foi as revisões. Foi fatal. Eu não conseguia revisar, porque eu não conseguia estruturar o meu material para revisar. Eu estudava pelo notebook, eu descobri que imprimir no material para mim era melhor. E assim, eu consegui chegar, assim, o professor viu, em um mês eu já estava com métodos assim, muito, muito mesmo. Talvez pela força de vontade que eu entrei, sabe aquela vontade de você querer, e eu tenho muito essa questão, assim, também disciplinar, eu sou muito disciplinada. Então, assim, eu coloco metas para mim pessoais diariamente. Então, assim, eu tenho minha meta pessoal de 5 horas líquidas. Então, mesmo com todos esses contratempos que eu tenho de concentração, de empresa, eu não vou dormir enquanto eu não bato a minha meta. Então, nem que eu tenha dia que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, 1 hora, mas eu bato a minha meta. Então, eu nunca, assim, raramente eu deixo virar sem bater a minha meta. E assim, isso tem me ajudado muito, muito mesmo. O curso foi fundamental para mim para levar para outras fronteiras, entendeu? Então hoje, eu nunca fui fazer uma prova assim, confiante, tipo, não, eu estou preparada, ou eu tenho uma chance. Eu sempre ia fazer prova pensando assim, vou lá testar. Tipo, será que vai dar certo? Se der, deu. Se não der, eu tô testando, entendeu? E isso é muito chato, porque você vai chegando, tipo assim, o tempo vai passando, 1, 2 anos, tá indo pro 3º ano, e você, tipo, tá testando, é muito desmotivador, né? Então, assim, hoje eu falo até pro meu marido, eu tenho uma filhinha de 3 anos também, e eu tenho que dividir minhas atenções com ela, né? Mas eu falo com minha mãe e meu marido que hoje eu estou para competir, entendeu? E eu vou me sentir cada vez mais preparada. Eu não tô mais para brincar de fazer prova, entendeu? E
se eu vou conseguir agora, eu não sei, mas eu tô perto. E eu vou conseguir. Vai, claro Com que certeza. vai. Vai sim.